Fala galera inscrita aqui no nosso canal, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você estar aqui de novo com a gente. Lembrando que é importante que você compartilhe esse vídeo, que você curte, deixe o seu like aqui, você que assiste, para que o vídeo possa subir, a gente possa alcançar mais pessoas com a mensagem do Reino de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o André Oliveira, eu sou pastor, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como ouvir a voz de Jesus, logo após a vinheta. Então, para falarmos sobre como nós devemos ouvir a voz de Jesus, eu quero convidar você a refletir comigo em um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 24. E assim diz a palavra do Senhor. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom, até aqui, do versículo 24 até o versículo 25 do capítulo 10 do Evangelho de João. Nós vivemos um tempo que nós chamamos de pós-modernidade. Alguns teóricos, inclusive, vão chamá-la de ultramodernidade ou pós-modernidade. E nesse tempo, uma coisa muito comum é que todas as pessoas querem falar, todas as pessoas querem aquilo que a gente ouve muito e a gente chama de lugar de fala. Todo mundo quer ter o seu lugar de fala. Eu quero ter o meu lugar de fala, você também. Todos os grupos, quer sejam grupos minoritários ou majoritários, eles pleiteiam um lugar de fala. Eu acho importante que as pessoas, de fato, possam falar e possam ser ouvidas. Mas num tempo em que todo mundo quer falar, dificilmente a gente desenvolve a grande virtude que é aprender a ouvir. Alguém já disse que nós temos 2 ouvidos e uma boca para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Inclusive, a própria palavra de Deus nos orienta a ouvir primeiro e depois falarmos. E quando a gente fala de ouvir e a gente fala de falar nessa perspectiva, no tempo em que todo mundo quer falar, muito pouca gente quer ouvir, a gente não consegue discernir as vozes que nós ouvimos. Não sei se você já teve a experiência de estar falando com alguém e uma outra pessoa começar a falar junto e essa pessoa não consegue mais ouvir, não consegue discernir quem está falando, o quê. Ou você mesmo, talvez esteja ouvindo alguém falar e outros sons apareceram e você não conseguiu discernir muito bem aquilo que estava sendo dito. O que a gente pode aprender é que quando a gente fala demais, a gente não consegue ouvir muito bem. Na nossa relação com Deus, a prioridade não é falar, mas a prioridade é ouvir. Jesus, nessa perícope aqui, ele se encontra lá na festa da dedicação, conversando com os judeus. Então os judeus o questionam: até quando você nos deixará na dúvida se tu és ou não o Cristo? E Jesus fala assim: olha, eu já falei, mas vocês não me ouvem. Eu já falei, mas vocês não acreditam. E aí a primeira lição que a gente pode extrair para a nossa vida é que Deus fala, mas Deus fala não só com palavras, Deus fala também com as suas ações. No versículo 25, Jesus vai dizer: já falei e vocês não acreditam porque as obras que eu faço dão testemunho de mim. Muitas vezes a gente está pedindo e procurando da parte do Senhor uma resposta. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra tal coisa e tal. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Mas basta que a gente olhe para trás, para a nossa vida. Basta que a gente olhe ao redor, que a gente vai enxergar não apenas a voz de Deus, até porque a gente vai ouvi-lo, mas a gente vai enxergar a ação de Deus, que pode falar muito ao nosso coração. Outra pessoa também já disse em algum momento de que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Então preste atenção naquilo que Deus já fez na sua vida. Puxe na memória aquilo que Deus já fez na sua história e como Ele tem te abençoado. E quem sabe isso não te ajude a estar mais sensível a ouvir a voz do Mestre. Uma outra lição que a gente pode extrair desse texto está lá no versículo 26. E assim diz a palavra. Os discípulos, quando ele fala com os fariseus, ele vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Jesus nos ensina aqui que apenas quem ouve a sua voz é aquele que é a sua ovelha. Quem não ouve a voz do Mestre não pode crer. Quem não ouve a voz de Jesus jamais se tornará a sua ovelha. Então é preciso tornar-se ovelha de Jesus ao ouvir a sua voz. E ao ouvir a voz de Jesus, tornar-se ovelha. A relação de ouvir a voz do Mestre e de seguir o Mestre, de compreender o que ele fala, está intimamente ligado ao fato de nós sermos ou não ovelhas de Jesus.
Mas para nós sermos ovelhas do Mestre, para nós sermos ovelhas do Sumo Pastor, é necessário que a gente entregue a nossa vida para Ele. De repente você não tem conseguido ouvir a voz do Senhor, porque pode ser que você não tenha entregado a sua vida a Jesus. Pode ser que você não ouça a voz do Senhor, porque existem algumas áreas da sua vida que você continua querendo reter. E nessa oportunidade, quem sabe Deus não está falando com você. Olha, quer ouvir a minha voz? Me entrega a sua vida. Seja uma ovelha e você ouvirá a minha voz. O versículo 27 termina a nossa breve reflexão nesse dia e nos ensina o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que a gente pode discernir aqui é que quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós o seguimos. E a vontade de Deus é que nós sigamos a Jesus. As ovelhas de Jesus parecem com Jesus. As ovelhas de Jesus se assemelham a Ele. Por quê? Porque ouvem a sua voz. E a voz de Cristo sempre nos leva pelo seu próprio caminho, pelos seus próprios passos. Ele nos conhece porque nós somos dele. Ele vai dizer no próprio versículo 27 que eu lhes dou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Nós seguimos a Jesus porque Jesus nos conhece, inclusive melhor do que nós mesmos. Nós seguimos o Mestre porque algum dia nós ouvimos a sua doce voz e entendemos que deveríamos ser suas ovelhas. E ao sermos as ovelhas do Mestre, quando Ele nos chamou, nós dissemos a Ele: amém, vamos segui-lo. Siga a voz de Cristo. Não dê ouvido às outras vozes, porque elas podem turbar a sua consciência e a sua compreensão. De todas as vozes, de todos os lugares de fala, aquele que deve ter o lugar principal de fala no nosso coração e na nossa vida é o nosso Senhor, porque nós somos meras ovelhas do Sumo Pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo foi edificante para você, não se esqueça de compartilhá-lo e de curtir esse vídeo, bem como de se inscrever no nosso canal, ativando as notificações no sininho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau!